Mas assim, é muito foda isso, tipo assim, o charme do Nacional e tal. E hoje em dia, eu fui o primeiro de Brasília pro Nacional. Na minha época foram 8 MCs e 7 estados envolvidos. E hoje, quando você vê os 27 envolvidos, 26 mais o DF... Isso é muito lindo, Eu vi um corte, eu só vi a thumb, né? Não vi o corte. Sim. Você falando que não tava legal no Nacional? Eu sempre gosto de falar sobre isso, que... eu fui no podcast do Coel, troquei essa ideia. Nunca cola aqui o Coel. Porra, Coelzinho, tem que fazer essa troca aí de podcast. Esse podcast dele é da hora também, o Debate Volta. Debate Volta, né? E é bom falar sobre isso, porque tem muita gente que já chegou até mim por causa dessa batalha e não entendeu muito bem o que rolou. E às vezes eu até falei de um jeito que parecia que pessoas agiram de má fé comigo. Ah, entendi. E não foi isso. O que aconteceu foi que... O que você falou lá? Eu falei que, tipo assim, que eu fui dopado, mas eu não fui dopado na maldade, assim, tipo, meu Deus, o Biro tem uma chance de ganhar dos caras de BH. E o pessoal dopou. E o pessoal dopou. Não é isso, nunca quis transparecer isso, nunca passou isso pela minha cabeça. Quando eu li a thumb, eu achei que você foi dopado para o evento. Tipo, você, sei lá, tomou alguma coisa e foi pra lá meio doido, assim. Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu sempre fui um cara de extremo nervosismo pré-batalha, ansiedade assim, lá no talo, absurdo. Isso até hoje. Inclusive, não sei se vai ter uma batalha aqui entre eu e o Bila, daqui mas... a pouquinho, tá ligado? Nossa senhora, já vou estar aqui tremendo. Ô, mano, não tem ninguém aqui, não tem ninguém assistindo. Não dou conta, mano. Fico nervosão até hoje. Anos depois, fico nervoso. E aí a gente tinha feito, no mesmo ano de 2012, a gente fez o primeiro desafio DF versus BH, que foi quando subiu 8 dos nossos, lá de Brasília, e 8 lá do Viaduto, quando eu batalhei com o Douglas Jean. Esse foi um dia chave pra história do freestyle de Brasília. Foi um dia que viraram várias chaves na nossa cabeça. A gente conseguiu fazer a cena crescer mesmo, ganhar uma visibilidade nisso. E essa batalha minha com o Jean ficou marcada. Tipo assim, o cara, primeiro pessoalmente, que o cara era meu ídolo, então eu tava de frente pra um ídolo. Você mandou muito bem no primeiro round ali, a volta também. Consegui ganhar a batalha, tipo assim... tem gente na internet que acha que eu perdi. Às vezes eu também acho que eu já perdi já, mas, pô, o que importa foi o resultado lá na hora e tal, tá lá, tá ligado? E aí, esse dia foi louco. Eu batalhei com o Jean com o FBC, que muita gente não sabe que ele era um monstro de batalha também. Tipo assim, o FBC que tá aí estourado, fazendo o baile dele e tal, e com vários álbuns fodas, também era monstro lá, cria do Viaduto. E aí? E aí, beleza. E aí, criou-se essa expectativa. Não, beleza. Aí teve esse desafio. Foi de boa. E aí, a própria galera da Família de Rua fala que esse desafio meio que instigou a galera, talvez, ter a ideia de fazer um nacional mesmo, de envolver várias localidades, viabilizar um projeto que fosse como uma Copa do Mundo. Tipo assim, vai ter um MC de São Paulo, um do Rio, um aqui da Bahia, um de Recife. E aí, fazer essa Copa do Mundo. E aí, pra você ter uma ideia, mano, de como que as coisas mudaram, assim, de patamar mesmo. Hoje você tem 1000 seletivas, você tem pré-seletiva, regional e tudo mais. Antes a gente foi numa batalha lá em Brasília, que aconteceu num domingo aleatório. E aí o cara que organiza, meu parceiro Arroto, que é tatuador muito foda, ele chegou e falou, quem ganhar hoje vai representar Brasília no Nacional. Do nada, antes da batalha, 5 minutos antes. Tipo assim, tava eu, o DJ, tava o Naui, tinha outros MCs e tal. E a gente falou, como assim, mano? O que é isso, Nacional e tal? Ele falou, vai ter uma competição nacional. Enfim, quem ganhar hoje vai estar lá. E eu fui o campeão desse dia e fui pro Nacional. E aí criou-se o que seria uma revanche entre eu e o Jean. Sim, porque eu tive lá na casa dele, ganhei dele. Isso foi em que ano? 2012. Você tinha batalha em 2012 também. 2012 também, em fevereiro a gente foi lá. Isso que eu não tinha entendido. Porque eu vi as batalhas de 2012... E você, tipo, você tava com o Douglas na final, eu acho. E aí no Duelo de MCs também, pra ser não. São 2 eventos diferentes. Cara, o Douglas não foi campeão, mas ele perdeu aqui agora. Não. Em fevereiro a gente fez o desafio da FSBH. Em agosto a gente fez o nacional. E aí, quando a gente volta desse desafio, em maio, ou em fevereiro, o Zen cria a Batalha do Neurônio e a do Museu. Ele viu a grandiosidade do movimento. Ele falou, caralho, mano, a gente foi lá batalhar em BH. A gente nunca tinha batalhado, mano, pra mais de 50, 100 pessoas, mano. A gente chegou lá no Viaduto, tinha 3.000 pessoas gritando, ensandecida, numa sexta-feira à noite. Falou, mano, que loucura isso. E os caras eram nossos ídolos. Tipo assim, Vinição, o El, Douglas Jean, New Hack, Destro, a galera foda. E aí a gente volta, o Zen, por iniciativa, cria o Museu e o Neurônio, que são batalhas que rolam até hoje. O DJ criou a Praça é Nossa, que era lá na cidade dele, lá, Valparaíso. E aí vem essa eliminatória nacional, eu classifico e vou pro nacional. E aí, em agosto, tipo assim. E aí criou-se essa expectativa, talvez, de uma revanche, eu e Douglas Jean. E aí, a primeira fase foi mais ou menos umas 2:30 da tarde. E eu batalhei com o Gênio MC, que é um mano que infelizmente até faleceu. Ele era lá de Pernambuco, era monstro, era tipo assim, uma referência das batalhas. Salve, mano, Gênio aí, presente, tá ligado? E aí ele
faleceu em 2017, 2018 talvez. Eu batalhei com ele. Foi uma batalha muito foda. A família de rua, se eu não me engano, eles não filmaram a primeira fase, tá ligado? Não sei o que aconteceu, mas não tem um registro bom dessa batalha, mas foi uma batalha muito foda. E aí, das 2h, teve um intervalo muito grande dessa primeira fase pro que seria a segunda fase, que seria a semifinal já e a final. E um intervalo, tipo assim, umas 3, 4 horas. E aí eu fiquei tomando uma cerveja, tá ligado? Tipo assim, pra tentar baixar minha ansiedade, que eu tava muito nervoso e tal. Só que nessa hora eu acredito que eu possa ter tomado alguma parada do copo de alguém, porque assim, eu fiquei num estado muito fora de mim mesmo, assim. Eu não lembro. Mano, tipo sério? Assim, absurdo, é uma parada, inclusive, que eu tô abrindo o coração aqui. Eu contei lá pro Coel, são traumas que eu superei mesmo na caminhada. Hoje eu falo de coração aberto porque eu olho pra trás, não dá pra voltar no passado, mas eu tenho que aprender de alguma forma. Você ficou mal depois desse negócio? Fiquei muito mal, mano. Me afastei das batalhas. Mas por ter perdido? Por ter perdido dessa maneira. Porque é muito feio, tipo assim, o jeito como eu perdi foi muito ruim, tá ligado? Porque, tipo assim, eu subi lá, o Naui mesmo fala assim, ele falou, mano, uai, o que aconteceu com o Biro? Ele tava aqui embaixo agora fazendo freestyle comigo, tava perfeito, eu subi lá, mano, totalmente bobão, assim, aleatório, perdido, olhar meio... Por isso que eu acho que eu nunca fiquei assim com cerveja, então eu fiquei... Não sei se misturou a adrenalina, a ansiedade e o álcool. Não sei, ou, você pode tipo falar assim, melhor que isso, né? Mas acho que não, né? Eu nunca tinha ficado... Tanto que, tipo assim, mano, eu acordo no outro dia, tipo, sem lembrar de uma vírgula do que tinha acontecido. Eu olhei e falei, ué, onde que eu tô? Tô na casa do Crisim, tipo, Nacional aconteceu, o que aconteceu? E aí não conseguia lembrar, falei pro Naui, o Naui falou, pô, mano, rolou isso e tal, você mandou mal e tal. Então assim, foi uma parada foda, fui vaiado, eu mandei uma rima que a galera achou que eu tinha ofendido. A Mira Potira, que foi a mina que rimou comigo, que é uma brabíssima rimadora foda lá da Bahia. Foi assim, eu faço analogia que é como se eu tivesse perdido um pênalti na final da Copa do Mundo, meu Roberto Baggio, tá ligado? Totalmente por culpa minha. Por isso que eu também queria falar sobre isso aqui, porque às vezes pode ter deixado a entender que alguém fez isso na maldade. Não foi isso nunca que eu quis dizer. Eu nunca acreditei nessa teoria. Eu só acredito que eu fiquei muito fora de si, até porque os meninos me falam isso. Tipo assim, nesse rolê tava comigo o Zen, o Naui, o Yankee e o PJ, que são os manos lá de Brasília. O PJ tinha um grupo do Deguste e tal. Eles não te reconheciam. Não, eles falaram assim, que eu tava totalmente aéreo mesmo, tipo assim, eles faziam perguntas pra mim, tipo, Biro, você tá com fome? Não. E qual é seu nome? Eu, não. E quantos anos você tem? Eu, não. Tipo assim, eu tava muito fora da minha pessoa e tal. E você aí, não lembra disso? Não lembro de nada. Você só lembra, o que você lembra? Você lembra você tomando cerveja? Lembro de eu tomando, tipo assim, umas 2 bramas, no intervalo assim, mas tava bem, depois da batalha com o Gênio, tinha ganhado ali a primeira fase, rimei bem. Mas você não lembra de ter pegado no copo de ninguém e tomado? Ah, não lembro. Porque teve um intervalo muito grande entre essa... Foi tipo que horas e até que horas? De 2h30, mais ou menos, a minha batalha com o Gênio. A batalha lá, as semifinais, a final, foi rolar, tipo assim, umas 6, 7 horas da noite, tá ligado? Então, assim, teve um intervalo muito grande. Muito grande. Eu não fumava na época e tal, então, tipo assim, não acredito que tenha sido ganja ou alguma coisa do tipo. E acredito, tipo assim, que também pode ter sido cerveja misturado com adrenalina e ansiedade que bateu errado e deu um pico ali que eu não lembro de nada. Não descarto essa hipótese. Mas também não descarto a hipótese de ter tomado alguma coisa no copo. Não na maldade mesmo. Eu tô falando, às vezes o cara, sei lá, botou um papel, um docinho, sei lá, eu fui com Deus, tá ligado? E assim, isso me traumatizou muito, tipo assim, me afastei das batalhas durante um tempo. Quando eu voltei, eu sentia que não era mais meu lugar ali os rings, eu ficava com medo de repetir isso, e aí não conseguia entregar meu melhor nos rings. Caraca, e aí fui ocupar outros espaços da batalha, tipo assim, como apresentador, como organizador, mas eu sinto que eu perdi muitas oportunidades na vida por essa bobeira que eu dei, tipo assim, e por ter ficado, o maior erro também foi ter ficado preso a esse erro, tipo assim, não ter superado isso. Por cima, né? E aí, ó que doideira isso, e aí teve uma vez que eu escrevi uma frase, eu gosto das frases, né? Tipo, você tá ligado lá de ficar postando as poesias. E eu fiz essa frase que é, não perca mais tempo pensando no tempo que você já perdeu. Que aí foi uma parada de falar assim, mano, isso não vai voltar atrás, não existe máquina do tempo. Você deu bobeira, você tem que assumir que você deu bobeira, que você bateu o pênalti pra fora. Só que se você condenar a sua vida e achar que a sua vida é isso, beleza, é uma escolha, mas você pode se reconstruir, se ressignificar. E eu nunca tinha assistido essa batalha de novo, mano. Durante 7 anos eu nunca tive coragem de assistir. E eu confessei isso pro Old. E como eu falo assim, o Old é meu irmão.
E ele pegou na minha mão e falou assim, mano, tava lá na época que ele morava com a galera da aldeia, em Barueri. Ele falou, vamos vencer essa parada então? Você é meu irmão. Pegou na minha mão e falou, vamos assistir? Vamos assistir, só, tipo assim, pra você superar isso. E aí eu falei, vamos assistir. E aí a gente botou e tal. E eu lembro que quando eu falei disso no podcast do Coel, teve pessoas igual, com certeza vão pessoas lá assistir esse vídeo pra ver o que eu tô relatando e tal, tá ligado? Então, tipo assim, foi um trauma que eu passei, mas superei por minha conta própria, pelos parceiros que estavam comigo, que eu já tinha essa abertura de falar, pô, isso me fez muito mal. E a galera falou, beleza, mano, mas você não pode ficar amarrado a isso, tá ligado? Caraca. Já troquei uma ideia por alto com a própria Mira Potira, porque, tipo assim, eu não tô dizendo também que eu perdi por conta disso. Eu só, na real, identifico que eu perdi pra mim mesmo e queria ter batalhado de igual pra igual com ela. Troquei ideia depois, pedi desculpa e tal. Ela foi suave, ela é uma mina muito foda e tal, relíquia das batalhas aí. E aí, inclusive, mandando um salvão pra ela, não sei se ela tá assistindo. O poder que tem um dia da sua vida. Um dia da minha vida, mano. E isso aí também é muito curioso, que uma vez eu fiz um texto sobre isso também, que é um local, inclusive tem uma pergunta que eu faço pra você, tipo assim, se tem um local na sua vida, tirando locais que você frequenta muito, tipo o estúdio do Podmestre, a sua casa, que você já experimentou o céu e o inferno. E o palco do Duelo de MCs foi meio que isso pra mim. Porque quando eu ganhei do Douglas Jean, eu lembro até hoje a sensação de felicidade que eu senti quando eu desci do palco e as pessoas vinham falar comigo falando assim, mano, você ganhou do Jim, que era um ídolo, a lenda lá. Então, assim, esse é um local da minha vida que eu já estive, que eu fui do céu ao inferno. E é o poder que um dia na sua vida muda tudo. Eu já vi entrevista do Bádio dizendo, tipo assim, que quase toda noite ele pensa no pênalti que ele perdeu. Pro Tafarel, que foi o nosso tetra, né? E o Bádio, às vezes as pessoas não se aprofundam no futebol, mas ele foi um puta craque de bola, mano. Jogava pra caralho, tipo assim, camisa 10 da Itália, fez história lá nos times, mas ele é marcado por isso. Se eu falar Bádio, você lembra... Desse pênalti. Tafarel e tetra. E foda-se, Bádio, você perdeu, mas é tetra, tá ligado? Mas assim, eu não quis também virar um Bádio, tipo assim. Eu não quis falar assim, isso também me instiga hoje em dia a tentar superar isso e falar, não, quero voltar pras batalhas na função de MC dentro dos rings mesmo, porque eu acho que ainda há coisas que eu possa colher desse universo, sabe? E é legal você falar isso. Uma vez eu vi um testemunho do Rodrigo Silva, que eu sou muito fã dele, ele nunca me responde. Eu sou muito fã desse cara. O Rodrigo Silva é um arqueólogo e pastor. Legal. E ele falou que quando ele foi desistir da vida dele, se matar, uma enfermeira lá onde ele estava internado numa clínica de depressão, ela foi lá e falou que Deus tinha falado com ela. E pra ele tirar a corda ela nem sabia de nada. Ela foi lá pra tirar a corda da bolsa que ele tava carregando. Ele tava tipo, perto de um lago e tinha uma árvore onde ele queria amarrar a corda e se enforcar. E a enfermeira do nada foi lá, tipo, coisa de Deus mesmo. Bota fé. E aí ele fala que o sofrimento dele foi necessário pra que ele ajudasse muitas pessoas que hoje pensam em tirar a vida. E às vezes é interessante você falar isso, porque o sofrimento que você passou por 7 anos, hoje você falando isso, você pode salvar a vida de muitas pessoas que por um dia na batalha, pensam que é pra eternidade. Esse dia. Eu concordo demais com isso. E, tipo assim, o que eu tento fazer, não só dentro das batalhas, mas com pessoas que eu cruzo no meu caminho, seja, tipo assim, trocando ideia no rolê, ou no ramo da poesia, da música e tal, é exatamente isso. É, tipo assim, instigar a pessoa a fazer o que ela quer. E que ela não se prenda à aprovação alheia, ou a um dia que ela vacilou, ou a um erro que ela cometeu, ou ao medo do inseguro, do desconhecido, por exemplo. Eu falo, mano, quero fazer um podcast, mas não sei por onde começar. Mano, começa de algum jeito. A vida é uma só, a vida é urgente. Faça aquilo que seu coração deseja que você faça, porque tem que ter um significado essa passagem nossa aqui, com certeza. E isso é legal, acho que dá pra eu compartilhando isso ajudar pessoas de alguma maneira, tá ligado? Eu acho da hora isso. Não que o seu sofrimento foi de aula pra alguém, tá ligado? Não, é que você aprendeu a lidar e com o seu aprendizado você pode ajudar pessoas a não demorarem tanto pra superar algo, exatamente. Entendeu? Como eu ia falar agora, putz, me deu um branco enorme agora o que eu ia falar. Eu ia falar de alguma coisa muito legal. Putz, vamos conversar daí, quem vai... Caraca, que merda. Mas é isso, só concluindo isso, tipo assim, eu ia tocar nesse assunto com certeza, até porque quando eu falei isso lá no outro podcast... E não foi por causa deles também, eu acho. Mas eu vi alguns comentários dizendo assim, caramba, que responsabilidade, acusar... Não acusei ninguém, tipo assim. Foi um erro totalmente meu. Sim. Inclusive o fato de ter tomado bebida do copo de alguém, se isso tiver acontecido, é um erro meu também, 100%. A responsa é minha, o BO foi meu, eu assino, eu lidei e tô
lidando com isso e superando essa parada, tá ligado? Agora, eu não sei, vou até te perguntar como foi pra você nesse meio, se algumas pessoas ali do meio mesmo, vou botar como a palavra de hoje, te cancelaram, tá ligado? Porque o que acontece, eu ia te fazer até uma analogia sobre isso. Hoje tá muito comum as pessoas cancelarem outras. Sim. Meu, deve ser horrível você ser cancelado. Foda. Mas eu acho que deve ser pior você se cancelar. Igualmente foda também. Ou talvez mais doloroso, talvez. Por exemplo, eu me cancelei. Entendeu? Eu me cancelei. Eu queria saber isso. Tipo assim, na época não tinha, como eu falei lá no início, a seletiva foi uma parada surpresa. Então o Duelo Nacional era a primeira edição do Nacional. Não tinha essa repercussão que tem hoje. Se isso acontecesse hoje em dia, nossa senhora, aí acho que eu largava tudo e falava assim, galera, vou mexer com outra coisa na vida e tal. Mas também hoje em dia eu acho que eu não erraria isso. Entendi. Não estaria... Tem outro nível de responsa, de consciência e tudo mais. Mas assim, na época, não vou dizer que algumas pessoas me cancelaram, mas algumas pessoas que eu gosto muito se decepcionaram, e com razão, e eu fiquei triste por essa decepção delas, mas eu dei total razão a elas, porque tipo assim, elas esperavam muito que eu pudesse ser campeão nacional, elas confiavam no meu talento, na minha rima, no meu freestyle, e falaram, pô, Birão deu mole, hein, velho. E como eu não consegui contar essa história pra muitas pessoas, algumas pessoas acham, tipo assim, você é muito doido mesmo, hein? Você foi lá, subiu bêbado. Não foi isso, eu não pretendi fazer isso. Não sou porra louca a esse ponto de, vou vir pro Podmestre, vou vir doidão, fumar uns 5 baseados e ficar loucaço aqui e falar merda. Não. Hoje, cada vez mais eu tenho procurado ter essa responsa com as minhas paradas, com as paradas que eu escrevo, que eu falo. E como eu falei, que eu ia puxar esse assunto pra também passar a limpo essa história, tá ligado? Então, assim, as pessoas não me cancelaram na época, mas elas se decepcionaram. Isso me doeu, mas com razão delas. Era normal elas terem se decepcionado, tá ligado? Hoje em dia eu seria cancelado, eu acho. Então, com razão também, se eu cometo esse erro. Porque, por exemplo, é que é fácil falar fora da situação. É muito simples falar fora da situação. Só que acredito eu que quando você não tem a culpa... Por exemplo, eu posso falar algo aqui ao vivo hoje que podem me cancelar. Só que se eu não tive... Eu quase tive um tempo atrás algo que o pessoal queria tirar do contexto que eu disse e querer ir fazer brincadeira em cima. Mas no próprio vídeo eu falei, rapaziada, eu sei do que eu falei, no próprio vídeo, e eu sei o que eu falei, isso tirado de contexto, alguém fizer um corte aqui, pode dar uma merda. Mas eu me conheço. Então, me conhecendo, sabendo como eu agi, eu sou sincero comigo e eu falo pro pessoal, eu consigo falar, olha, desculpa, eu errei, olha, eu não tive essa intenção. E aí eu não me cancelaria, mas quando você... Por isso que eu tô falando isso, porque você tava fora de si, você nem lembra. Eu não lembro. Então acho que por isso que não tem tanta culpa. Eu acho que não deveria... na verdade, não tem. Eu acho que não deveria ter tanta culpa em cima de você mesmo, em cima de você, tá ligado? Sim.